Atenção! O conteúdo desse vídeo é extremamente sensível. Se pode te gerar algum gatilho, recomendamos que não vejam o mesmo até o final. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Mayara, sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para me ajudar no engajamento. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Paige Doherty, ela nasceu no dia 18 de abril de 2000 na Escócia, na cidade de Clydebank, e morava com a sua mãe e o seu padrasto, Andy. Ela tinha outros irmãos, mas ela era a única que morava com a sua mãe. E tinha o seu padrasto como um pai. Ela sempre falava isso para as pessoas e até chegava a postar isso em suas redes sociais, o quanto ela amava ele. A sua mãe, ela ficou grávida muito cedo, então ela e a Paige, elas eram melhores amigas, porque ela tinha uma mãe jovem. A Paige gostava muito de coisas relacionadas à maquiagem, moda, redes sociais. Ela era uma adolescente e na época do caso, ela tinha 15 anos. Ela era uma típica adolescente que gostava de coisas de adolescente, gostava de redes sociais, e ela era muito apegada à mãe. A mãe também gostava muito de maquiagem, de moda, então elas sempre estavam compartilhando coisas junto. No dia 18 de março de 2016, a Paige, ela foi dormir na casa de uma amiga. E pela manhã, ela iria para o seu trabalho. Ela trabalhava aos sábados num salão de cabeleireiro meio período. Então a sua rotina basicamente era acordar de manhã, passar por um centro de comércio. Ela sempre comprava um café, um pãozinho, entrava no ônibus e tomava o seu café da manhã dentro do ônibus. Pegava o ônibus a 20 minutos até onde ela trabalhava, que era uma outra cidade. Então esse era o trajeto, ela tomava o seu café da manhã dentro do ônibus e aquilo era rotina pra ela. Todo sábado ela fazia e seguia esse caminho. A Paige, ela tinha um namorado que se chamava Dylan. No dia 19 pela manhã, ele notou uma coisa muito estranha. A Paige, ela tinha costume de sempre postar alguma coisa em suas redes sociais e mandar uma mensagem de bom dia pra ele e pra avisar que estava indo pro trabalho ou a hora que tinha chegado, pra avisar os seus passos. E naquele dia ela não mandou mensagem nenhuma pra ele. Ele também chegou nas suas redes sociais e ele viu que naquele dia ela também não tinha ficado online na parte da manhã, mais ou menos até meio-dia. O que era muito estranho, porque ela era muito ligada às redes sociais. Tipo, ela gostava de postar muita foto, muita selfie, compartilhar várias coisas. Então, ficar longe das redes sociais era uma coisa também muito estranha. Sem contar que ela não teria desculpa de ter esquecido o carregador do celular, porque ela ficava muito com o celular. Tipo, o celular ela era uma coisa que ela não deixava pra trás de forma alguma. Então, assim, era impossível ela ter esquecido o carregador do celular dela em casa. E suponhamos que se ela tivesse esquecido, provavelmente a sua amiga teria um carregador, ou no trabalho teria um carregador também. Então, ficar sem bateria pra ela não mandar mensagem, isso era uma coisa que não iria acontecer em hipótese alguma. Sendo assim, ele decidiu ligar pro trabalho da Paige pra saber se ela tava bem e se ele podia falar com ela, e o chefe da Paige disse que ela não foi trabalhar naquele dia. Ele também disse que eles tinham marcado de se encontrar no ponto de ônibus pra ir caminhando até o salão, mas ela também não apareceu. Ele ligou pra mãe da Paige pra saber se ela estava em casa, e a mãe da Paige aquele dia tava cuidando dos seus outros filhos, era o dia dela de ficar com as crianças, e ela não percebeu que a Paige não mandou mensagem pra ela também naquele dia, avisando que ela estava indo pro trabalho. A Paige, apesar dela ter 15 anos de idade, ela era muito esperta. Sua mãe não ficava preocupada com ela, porque ela era uma garota muito inteligente, ela sempre estava olhando ao redor, ela não falava com qualquer pessoa, ela não conversava com qualquer pessoa, ela era uma pessoa muito esperta. Então, assim, como a mãe dela estava entretida cuidando dos outros filhos, a mãe dela também nem se preocupou, achou que estava tudo bem, que ela estava se divertindo com a amiga, ou que ela tenha saído atrasada, saiu correndo. Pensou várias coisas, mas de forma positiva, não de forma negativa, que ela não conseguiu contato porque alguma coisa tinha acontecido. Mas aí ele falou pra mãe dela que ela não foi pro trabalho, que ela não teve contato com ele, que ela não teve contato com ninguém, e que isso era extremamente preocupante. E esse tipo de comportamento não era o tipo de comportamento da Paige. Ela era uma menina
menina que ela sempre queria mostrar pra família onde ela tava, o que ela tava fazendo, já que ela era também muito apegada à mãe. Então a mãe ficou muito preocupada e eles decidiram acionar a polícia. Já tava ficando tarde da noite, a polícia começou a fazer uma busca ao redor da cidade, procurar em locais públicos e tudo mais, pra ver o que tinha acontecido com ela. Chegaram até a pensar que ela poderia ter fugido, mas não fazia nenhum sentido, porque ela tinha um relacionamento muito bom dentro da sua casa, com sua mãe, com o seu padrasto. Também as pessoas começaram a compartilhar foto dela no Facebook, de que ela estava desaparecida, se alguém tinha alguma notícia dela, se ela tinha fugido mesmo, pra ela voltar pra casa, que a família estava preocupada. Enfim, algumas pessoas começaram a ajudar a polícia também a encontrar a Paige. Acontece que chegou o sábado, chegou o domingo, chegou a segunda-feira e nem sinal da Paige, ninguém sabia onde ela tava, ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Foi aí que a família começou a ficar extremamente preocupada e a polícia começou a abrir uma investigação de uma pessoa desaparecida e talvez de um possível assassinato, um corpo, alguma coisa. Eles já estavam levando o caso pra algo mais sério. E a família da Paige também nesse tempo criou uma página no Facebook, onde a mãe dela colocava todas as informações ali possíveis para que pudessem encontrar ela. A mãe dela colocou características dela, a forma como ela falava, se expressava, os lugares onde ela frequentava, os amigos dela, a possível roupa que ela podia estar usando naquele dia, tudo que podiam dar como evidência, como característica, como qualquer coisa de alguém que pudesse ter visto a Paige, ou encontrado, ou falado com ela. A mãe dela colocou naquela página. As pessoas ao redor da cidade se sensibilizou com o caso. Era uma cidade muito pequena, então, tipo, todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas começaram a compartilhar muito, começou a ficar uma coisa, assim, absurda nas redes sociais. E alguns voluntários saíram na rua também atrás de encontrar a Paige, colocar cartazes nos postes. As pessoas estavam bem empenhados em encontrar a Paige, saber o que tinha acontecido com ela, o que era muito bom pra mãe dela saber que tinha tantas pessoas assim empenhadas em procurar a sua filha. A polícia então decidiu tomar um ponto de partida bem interessante, que é refazer os últimos passos da Paige desde o momento e da hora que ela saiu da casa da sua amiga. Seguiram o percurso que ela seguia e chegaram até aquele centro comercial onde ela sempre comprava um café e um pão e depois pegava o ônibus e ia pro trabalho. A polícia entrou dentro de um desses comércios e perguntou em uma loja se eles tinham visto a Paige naquela manhã. E o dono de uma confeitaria disse que sim, que ela passou bem perto da loja dele e, como ela sempre fazia naquele trajeto, ela acabou acenando para ele e entrou na loja e comprou um café. Depois ela saiu da loja e entrou uma loja de doces. Era uma loja que se chamava Deli, e na Escócia Deli seria tipo uma mercearia. E o dono dessa Deli se chamava John. E era mais ou menos umas 8h15 da manhã quando ela passou pela sua loja. Depois foi para essa loja Deli. E ele disse que naquele dia ela estava feliz e radiante, como ela sempre era, mas que foi a última vez que ela viu foi quando ela entrou na loja desse homem, dessa tal de Deli. A polícia tomou depoimento de alguns dos comércios que estavam ali presentes, de algumas lojas, e a polícia viu que uma daquelas lojas, a polícia não tomou depoimento de todas, apenas de algumas. Principalmente de uma que eles tinham interesse, que era uma loja que tinha uma câmera de segurança do lado de fora. E a polícia achou que aquelas câmeras de segurança eram muito interessantes e que poderia ter um vídeo ali no exato momento em que a Paige tinha passado por aquela calçada. Eles não foram na outra mercearia, no outro lugar onde ela tinha ido, que era essa tal de Delicatessen. A polícia não foi até lá, a polícia só ficou bem empolgada com as imagens de segurança, então eles pegaram as imagens de segurança e levaram para a delegacia para fazer uma investigação. No dia 21 de março de 2016, quase 3 dias depois do desaparecimento da Paige, a polícia recebeu uma ligação de um homem que estava passeando com seu cachorro e ele alegou ter visto pernas humanas cobertas por mato. Quando a polícia chegou no local, eles viram que era um corpo feminino e o corpo estava inteiro e estava a 800 metros de distância de onde Paige foi vista pela última vez. A polícia entrou em contato com a família da Paige para falar que acharam um corpo na cidade, mas não falaram que era dela porque ainda não tinha uma identificação, mas já avisaram a família para comparecer à delegacia. A
Paige não era a única garota que estava desaparecida naquele momento na cidade. Eles estavam procurando por outra garota, mas a Paige, ela tinha o cabelo meio escuro, meio claro, assim, ela tinha uma cor diferente de cabelo. Já a outra menina, ela tinha o cabelo muito escuro, a outra garota que eles estavam procurando. Esse lance da cor do cabelo é uma coisa que pegou muito na hora de reconhecimento do corpo. Acontece que algumas horas depois que eles encontraram esse suposto corpo, essa garota que estava desaparecida, com o cabelo muito escuro, ela apareceu. E assim, a mãe da Paige, ela foi identificar o corpo para ver se o corpo era da sua filha. E quando ela viu o corpo, foi um choque pra ela que ver que aquele corpo que estava ali realmente era da sua filha de 15 anos, a Paige. A causa da morte foi que Paige foi esfaqueada na cabeça e no pescoço e sofreu mais de 250 ferimentos. Embora sua mãe, a Pamela, tenha afirmado que havia mais de 500 ferimentos. Ela teve mais de 150 lesões e ela levou tantas facadas em seu pescoço que sua cabeça estava praticamente fora do corpo. Também, de acordo com os legistas, foram usados 3 armas, uma tesoura, uma faca e chave de fenda. Seu corpo não tinha sinais de abuso sexual. No dia seguinte do caso, vazou uma foto nas redes sociais de um garoto segurando uma faca. E essa faca tinha uma coisa vermelha que parecia ser sangue, com a mão toda suja de sangue. Ele alegou que ele tinha matado a Paige. Então um amigo desse garoto fez uma denúncia para a polícia, porque eles estavam conversando por FaceTime. E esse garoto falou que tinha matado a Paige e tinha matado outras meninas também, que ele citou o nome de outras garotas. A polícia foi fazer investigação com esse garoto e a polícia viu que ele não tinha nada a ver com o caso, ele nem conhecia a Paige. Ele só era um adolescente idiota querendo chamar atenção e obviamente atrapalhar a investigação da polícia. Ele foi punido por isso, mas assim, nada a ver, o cara é extremamente bizarro, querer ser reconhecido e chamar atenção falando que matou uma pessoa. Isso é um absurdo. A polícia então, ela continuou do ponto de partida, continuar avaliando as imagens de câmera. Acontece que as câmeras, elas gravavam de 12 em 12 dias, então elas gravavam 12 dias, aí apagava tudo e gravava 12 dias, então eles tinham que ver tudo até chegar no momento aonde eles queriam, que era a hora onde a Paige passou pela rua. Então, enquanto uma equipe verificava as câmeras, outra equipe foi até a mercearia do John, que eles não tinham ido ainda, para prestar depoimento, para que ele pudesse falar sobre o que eles conversaram e como que foi quando a Paige entrou lá dentro. Eles foram conversar com o dono da mercearia e quando questionado sobre ele conhecer a Paige e tudo mais, ele disse que não conhecia, que ele nunca tinha visto ela e nem sabia quem era aquela menina. Ele disse que muitas pessoas entravam lá e não tinha como ele se lembrar de todo mundo. Acontece que a Paige, ela ia lá toda semana e ela sempre comprava um pãozinho. Então, como assim ele não se lembraria dela? Tipo, de todos os comércios que tinha ali, ele era o único comerciante que não lembrava dela, sendo que o comércio dele era o que ela frequentava. Isso era uma coisa bem estranha. A polícia então continuou seguindo o percurso que a Paige fez até o ponto de ônibus e a polícia viu que não chegou a pegar o ônibus aquele dia, por conta da distância que encontraram o corpo dela. Não fazia nenhum sentido ela ter pegado o ônibus, ter ido 20 minutos até outras cidades, as pessoas virem e voltarem e descartar o corpo dela ali. Enfim, a polícia também chegou a verificar com a empresa de ônibus e foi provado que ela nem chegou a entrar no ônibus aquele dia. Ou seja, ela foi assassinada a partir do momento que ela saiu da mercearia do John até o ponto de ônibus. Alguma coisa ali aconteceu para que encontrassem ela morta ali perto. Nesse tempo, a polícia finalmente chegou na hora exata que a Paige passou em frente à mercearia e as imagens de câmera de segurança pegam o momento exato que ela entrou dentro do comércio e era mais ou menos 8h20 da manhã. A polícia ficou ali horas e horas e horas e horas e horas esperando o momento que ela saísse para ver qual direção que ela tinha seguido para a polícia seguir essa linha de raciocínio. Acontece que a Paige nunca saiu da mercearia. Tipo, eles ficaram olhando as horas seguintes, 10, 11, meio-dia, e eles não encontraram a hora que ela saiu. Elas encontraram imagens muito estranhas de coisas que aconteceram, que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Eles não encontraram a hora que a Paige saiu de lá de dentro. John sai correndo da mercearia, abre a porta-malas do seu carro que estava de frente para o seu comércio e sai arrastando um saco de lixo bem grande. E eles ficaram empenhados em observar as próximas horas de filmagem daquele dia para ver a movimentação. E eles também pegaram as imagens de gravação da mercearia para verificar o dia que a Paige entrou lá dentro.
e tinha imagem de todos os dias, menos o dia em que ela entrou dentro da mercearia. Ou seja, justo a hora que a menina entrou dentro da mercearia, a polícia viu que não tinha essa hora, tinha tipo imagem do dia todo, de todos os dias, de todos os momentos, até daquele dia mesmo, só que a hora, 8h20 da manhã até tipo 10 horas da manhã, não tinha imagem, tinha se apagado, o que era muito estranho, vamos combinar. A polícia mandou uma equipe de investigação para a mercearia e também pegaram algumas imagens de horas mais tarde, onde John ele saiu correndo de dentro da sua loja e foi para a loja do ao lado comprar luvas e alvejantes e voltou para a sua loja correndo. E segundo algumas testemunhas, as persianas da sua loja e a porta estavam fechadas. E isso nunca acontecia, porque era 10 horas da manhã, tipo, ele fechou a loja do nada. E depois a polícia encontrou uma outra imagem que não foi divulgada, apenas quem teve acesso a essas imagens foi a polícia e a família da Paige, onde ele sai correndo e abre o porta-mala do seu carro, depois ele volta e ele pega um saco de lixo preto bem grande e ele sai arrastando esse saco de lixo até o carro dele, gente, em plena luz do dia, 10 horas da manhã. Na hora passava uma criança e a criança chegou a esbarrar nesse saco de lixo. Ele colocou o saco de lixo no porta-malas do seu carro e saiu dirigindo. Acontece que a Escócia, eles têm um tipo de coleta de lixo diferenciada, ainda mais para comerciantes, onde eles vão lá dentro do estabelecimento e eles recolhem o lixo. Então não fazia nenhum tipo de sentido ele sair com um saco absurdo, grande daqueles dentro da mercearia, colocar no porta-mala e levar embora pra algum lugar. Tipo, isso não existia, não fazia nenhum sentido em hipótese alguma. E assim, ele foi preso porque todas as evidências apontavam a ele como o suposto assassino da Paige. Na época, o John, ele tinha 31 anos de idade e ele era casado, tinha 2 filhos, tinha um bebê recém-nascido e uma filha de 9 anos de idade que se chamava Paige, do seu primeiro casamento. A polícia investigou a sua vida e viu que ele estava totalmente envolvido em todos os grupos de ajuda para achar a Paige, e ele chegou a fazer uma declaração nas redes sociais que isso era muito triste e que ele nem conseguia imaginar se algo do tipo acontecesse com alguma de suas filhas. Ele chegou a convidar a mãe da Paige para ir na sua casa para prestar alguma ajuda para que eles pudessem ajudar a achar a sua filha. Ele manteve por um bom tempo o depoimento que a Paige entrou dentro do seu estabelecimento, comprou um pãozinho e saiu. Mas lógico, isso não fazia sentido, até que chegou o momento que ele viu que realmente aquele discurso não colava. Todas as evidências estavam ali, na cara dele, na cara da polícia. Foi então que ele confessou o assassinato. Ele disse que naquela manhã ela entrou em sua mercearia e pediu um pão e eles começaram a conversar. Ela disse que não estava feliz com seu emprego e que gostaria muito de trabalhar ali junto com ele. Ele disse que tudo bem e que ela poderia preencher uma ficha, e quando ela foi preencher, ele viu que ela tinha 15 anos de idade. Ele disse pra ela que ela era muito jovem e que não podia dar um emprego para a garota tão jovem quanto ela. Ele disse que ela ficou muito brava porque ele tinha feito ela preencher a ficha à toa, ele devia ter falado antes, e que se ele não desse o emprego pra ela ia fazer uma denúncia na delegacia falando que ele tentava abusar sexualmente dela. Tipo assim, ela ameaçou ele: se você não me der um emprego, eu vou na delegacia e vou falar que você tentou abusar de mim. E aí ele ficou muito nervoso e pegou uma faca e matou ela a facadas, porque ele disse que ele tem um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo foi acusado de abuso sexual há alguns anos atrás. Muito difícil pro irmão dele voltar à vida em sociedade. O irmão dele não conseguia viver normal, não conseguia ter um emprego, não conseguia trabalhar, e ele preferia ser conhecido ou ser preso como um assassino do que um estuprador. O que de qualquer forma não faz nenhum sentido. Crime é crime, independente do que você fez. Esse cara era um retardado. Também essa história que ele falou não fazia nenhum sentido, porque a Paige, ela não era uma pessoa ameaçadora. Mesmo que ela tenha falado, ela tinha 15 anos de idade, ele tinha 31. Ela podia estar blefando, só que ela estava completamente feliz no seu trabalho, completamente feliz na sua casa, no seu relacionamento, em todas as áreas da sua vida. Então não fazia sentido aquela conversa, aquela história que ele contou, tipo, não se encaixava. Até hoje as pessoas acham que é mentira. Sendo assim, ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da Paige. Porém, a história é verdadeira. O que realmente aconteceu dentro daquela mercearia aquele dia, só ele sabe. Sem contar que a polícia fez uma investigação depois dentro da mercearia dele, e a polícia encontrou sangue da Paige lá dentro, encontrou várias evidências. Eles nunca encontraram a arma do crime, mas eles soubem que a Paige foi assassinada dentro da mercearia do John.
Atualmente a Paige teria 22 anos e foi uma perda muito grande para sua família. A sua mãe ainda fala sobre o caso, ainda alimenta a página no Facebook, sempre participa de podcasts, entrevistas, fala do choque que aconteceu e também presta apoio às outras mães que passaram uma situação que ela passou com a filha e infelizmente uma garota jovem perdeu a vida e basicamente a gente nem sabe o motivo pelo qual aquele maluco matou aquela garota de forma tão brutal. E esse foi o caso de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei pra mim, se inscreva no canal. As nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, nos siga lá nas nossas redes sociais também. Deixe uma ideia de caso aqui nos comentários. E é isso, obrigada por terem assistido o vídeo de hoje, um beijo pra você e até o próximo.